Bem, eu quero aqui avançar então para mais uma pauta também muito triste, também uma pauta muito pesada, que aconteceu ontem à noite. Eu fui pego de surpresa, acho que todo mundo foi, né? A gente conhecia a Carol Eller, salvo engano, ela tem parentesco com a Cássia Eller, acho que ela é prima. Era influenciadora digital e ela se matou ontem. Ela se suicidou, acho que ela pulou do prédio. E o que acontece nesse caso? Por que a gente está aqui? Eu queria prestar minhas condolências, meus pêsames à família dela. Deve estar passando por um processo muito difícil de lidar com alguém. Parece que ela tinha depressão, parece que ela tinha já essa luta. Ela estava num processo de conversão ao cristianismo. E a gente tem uma obrigação com vocês. A gente trabalha com comunicação, certo? Eu não posso querer trabalhar em cima de temas sem ter alguma noção dos fatos. E é por isso que eu vou trazer aqui uma questão que ela tem uma polêmica íncita, mas que eu não acho que deveria ter sido trazida nesse momento. Esse é um momento de dor, esse é um momento de apoio à família, esse é um momento de tentar só prestar solidariedade para quem sofreu com alguém que se matou. Quer dizer, nada além disso. E aí vai uma crítica, mas aqui da minha parte, elegante, acho que de todo mundo aqui, porque eu acho que tem vezes que algumas pessoas erram na mão para tentar um like, para tentar algum tipo de promoção de discurso. E eu vou trazer aqui um post do Pavinato. Talvez tenha muita gente na audiência que goste dele, mas aqui eu acho que ele cometeu um erro crasso, tá? Eu vou ler o post deles para vocês. Vocês têm aí, não? Vamos lá. Sei que muitos vão me atirar pedras em razão do que vou afirmar, mas era a condição de homossexual convicto e ao mesmo tempo entusiasta do cristianismo e profundo conhecedor do bem que a obra cristã legou à humanidade que devo dizer. O suicídio de Carol Eller decorreu do seu ingresso em processo de reorientação sexual. Quem incentivou não tem culpa no sentido jurídico, mas se tiver Cristo no coração deve parar e refletir diante da tragédia anunciada. Não se muda a essência de alguém. Não existe um para viver heterossexual, amigos. Só um acolhimento fraterno serve a um cristão. Não existe evidência científica na reorientação sexual. A Associação Americana de Psicologia analisou todos os estudos sobre o tema e não achou em nenhum qualquer prova de eficácia. Por outro lado, o estudo com 176 pessoas apontou que 155 passaram a sofrer danos psicológicos severos. A sensação de inadequação e o fracasso agrava a depressão, o abuso de substâncias e as tentativas de suicídio. Cristãos, acolham, mas não crucifiquem filhos de Deus e não deixem Cristo ter morrido em vão. Nunca estimulem esse calvário. E aqui eu queria só jogar para o Adriles esse meu questionamento. Adriles, ele não pode fazer essa correlação, essa causalidade, ele não pode criar um nexo de causalidade. Ele não tem informação a respeito disso, ele não tinha proximidade com ela para saber da motivação do suicídio dela, e aqui ele está querendo entabular uma questão que eu acho que nem deveria ser a pauta do momento. Ô Marco, vocês me permitem talvez me alongar um pouco, eu vou dividir meu comentário, já que você trouxe essa questão do Pavinato, em duas partes, tá? A primeira é a questão do suicídio, tá? Eu acho que querer morrer passa em algum momento de angústia, de sofrimento, de dor, de exclusão, de solidão, pela mente de qualquer pessoa saudável, tá? Querer morrer não por desprezo à vida, tá? E por amor excessivo à vida. O Schopenhauer dizia, o suicida, na verdade, é um grande amante da vida que não foi correspondido. Eu já pensei em suicídio a sério, várias vezes. Estou fazendo essa confissão aqui, que eu faço às vezes até de maneira jocosa, irônica, mas eu já pensei. Eu acho que o que me resgatou e o que pode resgatar uma pessoa da possibilidade de suicídio é você não pensar só em si mesmo, mas no outro. O amor ao próximo te salva do suicídio. O amor a uma mãe, a um pai, a um irmão, a um amigo que te ama e sempre, por mais solitária que a pessoa se sinta, essa pessoa é sempre amada por alguém ou por várias pessoas, como no caso da Carol.
Então, o suicídio sempre é um caso impensado, o suicídio é sempre um desvio da rota, do sentido da vida, e o sentido da vida, independente se você crê em Deus ou não, tá? É o outro. É o amor que você tem pelo outro, é o afeto que você tem pelo outro, é o trabalho que você faz enquanto profissional ou até enquanto ser humano que você faz pelo outro, pelo seu filho, pelo seu pai, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelas pessoas que trabalham com você, para melhorar a sociedade. Então, quando você sai de si, você percebe que o suicídio é uma coisa vazia. Você se entregar ao vazio total e absoluto é você renegar o outro. É claro que o suicídio da Carol Heller, como todo suicídio, é um movimento, um momento de desvirtuamento da razão. Exatamente porque não chegou uma pessoa, um irmão, um pai, um amigo, que estendesse a mão e falasse: vale a pena viver a despeito da vida, às vezes, ser miserável, ser canalha, ser triste, ser sofrida, porque o enfrentamento do sofrimento para estabelecer uma percepção de compaixão pelo outro, de sentido de vida, de doação ao outro, é o que te traz plenitude. As pessoas às vezes falam: ai, a autoestima. Isso é papo narcisista. Isso é papo narcisista. A autoestima que você tem que ter, o orgulho que você tem que ter, é da doação que você tem pelo outro. E essa doação, que é o princípio do cristianismo e de toda a religião boa que tem, essa doação é o que te traz plenitude. A ação que você faz pelo outro. Isso é o que me salvou, que poderia ter salvo a Carol. Agora que ela não foi salva em vida, a gente tem que salvar. Você que professa qualquer religião, do cristianismo ao budismo, ao islamismo, sei lá, você tem que salvar pela salvação da alma dela. Né? Entendeu? No momento em que ela se jogou de uma janela até o chão, ela pode ter tido exatamente um princípio de percepção da realidade absurda que ela estava se entregando, mas ao mesmo tempo um momento de graça, de perdão, de comunhão. Eu acho que o tempo de Deus, Deus na mais ampla acepção do termo, não é um tempo concreto. As próprias orações que a gente vai fazer por ela no futuro, a própria percepção de uma misericórdia que ela tenha tido de si mesma antes de se suicidar, podem salvar a alma dela. Dito isso, vamos ao nosso querido Pavinato. Foi leviano. Ele não tinha proximidade com ela, ele não sabia da profundidade do que ela estava passando. Estabelecer a causa objetiva de um suicídio é absolutamente leviano, e eu acho que é falta de compaixão com a própria família. E outra, dentro do próprio conceito dele, também é equivocado. A questão da orientação sexual. Ninguém quer mudar a orientação sexual, mas, por exemplo, toda vez que você fica com alguém, você se castra em relação ao seu desejo por eventuais 8 bilhões de pessoas, né? Uma pessoa, e eu discordo disso, tá? Discordo da Geisiane aqui, publicamente eu discordei. Você pode se manter absolutamente casto e renunciar a todo o princípio da sua sexualidade antes do casamento, por exemplo. A Geisiane é casta há anos. Estou pedindo até desculpas para ela, mas ela não está querendo se suicidar, ela não está angustiada, não está deprimida por isso. É um princípio de vocação religiosa, de princípio ético da pessoa. A pessoa pode achar que aquela sexualidade dela é desvirtuada e se renunciar à sua sexualidade, renunciar ao ato sexual em si, ou quando ela está casada, ela renuncia sexualmente a outras pessoas. Ou seja, e não é exatamente uma reorientação. No momento em que é um princípio até progressista, que é do sujeito chamado Alfred Kinsey, que dizia que a gente tem uma fluidez sexual de 0 a 6, que vai do completamente hétero ao completamente homo, você pode, diante de algumas circunstâncias, escolher mais um lado e outro. É claro que tem pessoas mais radicalmente homossexuais e totalmente heterossexuais, que é a maioria da população. Mas dentro desse escopo de escolha, num caráter até progressista, você pode, sim, se reorientar dentro dessa ambiguidade sexual. Ou seja, inclusive o conceito do Pavinato é bastante equivocado. Mas mais equivocado que ele fala, eu sou amigo do Pavinato, eu acho que as pessoas erram, e ele errou feio, mas muito feio agora, é você não estabelecer uma compaixão dizendo uma razão concreta, absoluta e objetiva, que é um conceito dele, Pavinato, e colocando aquela pessoa como se fosse uma espécie de cobaia da própria teoria. É horrível o que o Pavinato fez. É pavoroso o que o Pavinato fez, em nome, sei lá, de uma discussão, não sei se é nem para ganhar like, ganhar reverberação, que ele já tem bastante fama. Mas você estabelecer uma causa mortis daquele suicida para você estabelecer uma prova de uma teoria é equivocado, mas do ponto de vista humano é reprovável. Eu ia dizer outra palavra, mas vou usar um eufemismo. É reprovável, sobretudo
diante da própria conversão da menina, do cristianismo da menina, talvez uma deturpação que ele tenha do cristianismo, talvez uma deturpação, talvez não, certamente a deturpação que ele tenha da orientação dela, dos novos rumos dela, do desconhecimento que ele tem da profundidade da alma, da psique da menina, da depressão da menina, da angústia da menina e, sobretudo, da indiferença em relação à angústia da família. Eu acho que o Pavinato errou e agora eu acho que todo mundo erra. Se ele pedir perdão, eu acho que seria um bom princípio de humanidade que ele poderia demonstrar aos seus fãs e à família da Carol L. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.